Oi, gente, eu tô aqui pra gravar um vídeo que na verdade era um desafio da internet que chama 50 dias de Harry Potter, onde teoricamente você responderia uma pergunta por dia durante 50 dias. Mas a minha amiga deu a ideia da gente fazer um vídeo gravando as 50 respostas, então aqui estou eu. A primeira pergunta é: qual é o melhor livro? Eu fiquei numa dúvida ferrenha entre Harry Potter e as Relíquias da Morte, Harry Potter e o Cálice de Fogo. No fim das contas, eu me decidi pelo Cálice de Fogo, porque desde que eu sou criança eu sou apaixonada por gincana, por competição, adoro o programa enfim, dessas gincaninhas que tinha, de aventura e tal. E então, por isso eu fiquei com Cálice de Fogo, porque tem um torneio tribruxo, e eu lembro que quando eu li que ia ter isso, eu li e fiquei alucinada, louca pra começar, então coloquei o Cálice de Fogo. O personagem favorito é Hermione, com certeza. Eu sou apaixonada pela Hermione, eu acho ela incrível. Eu acho que ela é a maior heroína que existe, assim. E se eu pudesse ser qualquer outra pessoa no mundo, incluindo pessoa e personagem, eu seria Hermione. Então eu não tive dúvidas em responder isso. Qual é a sua cena preferida do Harry Potter e a Pedra Filosofal? Eu até anotei aqui uma frase: Not me, nor Hermione, you. Que é aquela cena onde o Rony tá jogando xadrez de bruxo para eles poderem entrar no esconderijo onde ficava a Pedra Filosofal. Eu acho aquela cena sensacional, dele montado no cavalo e falando as coordenadas, assim, e no final, quando tudo dá errado e o Harry fala que não vai, ele fala pra ele continuar, porque é ele que tem que continuar e não nenhum dos dois que já tinham sido vencidos. E eu acho muito lindo quando ele se sacrifica pra poder fazer o checkmate lá, eu acho sensacional. O seu local preferido de Harry Potter? Com certeza é o salão principal de Hogwarts, que é onde as coisas acontecem, é onde tem os banquetes, é onde tem o chapéu seletor, a cerimônia, né, de seleção. Eu acho aquele lugar mágico e encantador, aquelas velas no teto. Aliás, o meu sonho era ler Hogwarts uma história. Eu acho que o J.K. Rowling devia ser obrigado a escrever esse livro, ele tinha que ter umas 800 páginas. Just saying. Se você fosse um animago, em qual você se transformaria? Eu acho que em uma coruja, que eu acho a Edwiges basicamente incrível e eu acho, sei lá, eu acho fofo. Eu seria uma coruja porque eu sempre quis voar. Então, se eu fosse um animago, eu ia querer voar com certeza e eu não ia querer ser um passarinho. Então, uma coruja. Melhor vilão. Isso vai gerar polêmica, mas assim, eu demorei pra responder essa pergunta porque eu queria entender se era o melhor vilão ou se era o pior vilão. Se era, assim, o que eu acho a pior pessoa de todas ou se é um vilão que eu acho legal. Não que tenha algum vilão legal, mas enfim, como pior pessoa, como pior vilão, eu certamente escolheria Umbridge. Eu acho que a Umbridge, ela coloca o Voldemort no chinelo, porque a ditadura me irrita mais do que qualquer outra coisa. Então, ele que saia vilãozando e matando todo mundo e pirando na batatinha do que fazer o que a Dolores fez no quinto livro, virando diretora e transformando Hogwarts num desespero, porque aquele livro foi de longe o que me deu mais raiva. Eu passava muito ódio com aqueles atos inquisitoriais que ela pregava e proibia a galera de andar em grupo. Tipo, ditadura é uma parada que me tira muito do sério. Então, como pior vilão, eu colocaria ela. Como melhor vilão, eu sei que vão me matar, porque ela matou o Sirius Black. Mas eu acho a Bellatrix um personagem incrível, aquele jeito de louca dela, ainda mais sendo interpretado pela Bonham Carter. E a raiva que a Hermione tem dela, assim como o meu personagem favorito é a Hermione, eu acabei, assim, a Bellatrix é um vilão que me chama muita atenção, porque ela é completamente maluca. E eu acho que ela é um personagem muito bacana, que teria muito pra onde crescer, assim, na exploração do personagem. Eu acho que a J.K. arrasou construindo a Bellatrix. Qual sua cena preferida de Harry Potter e a Câmara Secreta? Eu coloquei quando ele abre a câmara, né? Que ele vai lá e fala aquelas palavras de cobra no banheiro e as pias se abrem. E aí, ai, a câmara secreta tá abrindo. Eu adoro. 8. Qual o melhor filme? Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. Esse filme é absolutamente sensacional. Qual personagem que morreu que você queria que tivesse sobrevivido? Essa pergunta é capciosa, né? Porque, assim, todo mundo que morreu eu queria que tivesse sobrevivido. Da galera dos bons. Só que eu concordo com alguém que disse uma vez, eu não lembro quem, foi meu primo.
que tava todo mundo reclamando na época que a JK tava matando todo mundo e dizendo que tava acabando porque não ia ter mais personagem pra continuar. Mas eu achei extremamente sensato, porque, cara, é uma batalha, é uma guerra, né? E a guerra pode acabar bem, o lado do bem pode vencer, só que muita gente vai morrer, né? Não tem como ganhar uma guerra sem perder muito material humano nisso. Então eu acho que ela foi muito coerente, né? Tendo as mortes que teve. Uma das mortes que mais me magoa são a das pessoas que não tem muito a ver com aquilo, né? Não que todos não tenham a ver, mas dá pra entender os amigos do Harry ali no meio. E, enfim, e eu lembro que eu fiquei muito chateada quando eu vi a Lavender Brown, que em português é Lilá, né? Morta. Me deu muita dor no coração. E do Colin Creevy. Não sei se foi o Colin ou se foi o Dennis, acho que foi o Colin que morreu. Porque são as pessoas que não tinham tanto a ver com o pato e estavam lá, né? Mortas. E isso me magoou muito. Mas dá pra entender, porque morre também gente que tem menos a ver. Mas a morte que eu acho que faz menos sentido, na verdade, é a do Fred Weasley. Tanto que essa é uma informação que eu não consigo processar, porque eu tive que pesquisar de novo pra responder isso, qual dos gêmeos tinham morrido. A minha memória é muito boa, mas eu simplesmente nunca lembro qual dos gêmeos que morreu. Porque pra mim isso não faz o menor sentido. Pra mim essa morte não tem sentido, então eu não consigo lembrar nem qual deles morreu. Eu acho que assim, talvez até o Arthur Weasley morto faria mais sentido. Eu acho que essa morte eu, eu achei que foi completamente desnecessária. Foi no meio de todas as outras, tipo a morte do Tonks e da menina lá que eu esqueci o nome agora, me deu uma amnésia. Eu acho que era uma morte que, assim, beleza, dói pra caramba, mas faz sentido. Agora, pra mim, a morte do Fred Weasley não faz absolutamente nenhum sentido, então eu acho que ele não devia ter morrido. Quem você prefere, Harry, Rony ou Hermione? Já falei que minha personagem favorita é Hermione, então, logicamente, Hermione. Cena preferida de Harry Potter e Prisioneiro de Azkaban. É o Harry conjurando o patrono lá do outro lado da margem. E quando ele tá né, que foi no vira-tempo que ele usou pra conjurar aquele patrono. E quando ele tá do outro lado da margem no tempo real e ele pensa que é o pai dele, depois ele descobre que é ele mesmo. Eu acho muito emocionante. Qual livro mais te emocionou? Harry Potter e as Relíquias da Morte, com certeza, because of the reason, né? Não tem o que falar. O final de qual personagem você mudaria e como seria? O do Fred Weasley. Ele não teria morrido de jeito nenhum. Qual posição você jogaria no quadribol? Apanhador, né? Porque já que é pra jogar, eu quero ter a melhor posição. Aquelas metidas. Não, mas aqui eu nunca me dou bem com esporte com bola, né? Eu seria uma péssima goleira porque eu ia sair da frente da bola com medo dela acertar na minha cara. Eu seria uma péssima batedora porque eu nunca conseguiria acertar a bola. Eu seria uma péssima artilheira, porque eu não ia conseguir acertar o buraco. Então, já que é pra jogar, eu fico voando em volta do jogo atrás de uma bolinha menor, porque eu enxergo bem. 15. Qual personagem sobreviveu e você gostaria que tivesse morrido? Umbridge. Eu tive que pesquisar, na verdade, porque me fugiu qual foi o fim da Umbridge, mas eu vi pessoas reclamando que o fim dela não tinha ficado explícito. Eu não sei se procede. Tem um tempinho já que eu terminei de ler. E talvez tenha ficado implícito só nos filmes, mas eu queria que ela tivesse tido uma morte horrível. Tipo, Super Azkaban com dementadores sofrendo pra cacete e morrido de uma forma terrível. Porque eu já falei por quê. Qual a sua cena preferida de Harry Potter e o Cálice de Fogo? A Hermione descendo pro baile, com aquele vestido lindo. Eu acho muito linda aquela cena. 17. Qual filme mais te emocionou? Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. 18. Qual o seu jogador preferido de quadribol? O Victor Krum. Qual livro você leu mais vezes? Os 4 primeiros livros eu li 3 vezes cada um. E os outros 3 eu li só 2 vezes cada um. 15. Não, ops. 20 já. De qual casa de Hogwarts você pertenceria? Pertenceria não, eu pertenço, tá? Acho que esse negócio de pertenceria não tá com nada. Eu sou da Lufa-Lufa, nunca duvidei disso. Mas eu afirmei, fazendo o teste no Pottermore outro dia,
de que eu sou lufana. Qual a cena preferida de Harry Potter e a Ordem da Fênix? É quando eles começam a treinar na Brigada de Dumbledore. Armada de Dumbledore. Brigada de Dumbledore. Esqueci o nome, mas é essa parte, eu acho muito legal. 22. Qual o seu professor preferido? A McGonagall. Eu acho a McGonagall fantástica. E a minha cena preferida dela é quando ela... quando no final, lá no Relíquias da Morte, quando o pau tá quebrando e o Hogwarts tá sendo destruída, e ela usa o feitiço pra proteger a escola e dá uma risadinha e fala: sempre quis usar esse feitiço. Porque eu acho fofo, porque eu acho que no meio da guerra você tem que manter quem você é e manter uma esperança de brincar e usar um feitiço que você sempre quis usar. Eu acho muito legal. Eu acho ela uma pessoa fantástica. Que destino você daria a Draco Malfoy? Eu daria o exato destino que a J.K. deu pra ele. Não porque eu acho que a J.K. acerta muito, e porque ela sabe muito bem o que ela tinha que fazer com cada um, tirando o Fred Weasley. Mas porque eu acho que o Draco era mais uma vítima do que uma pessoa do mal. Ele foi criado por 2 comensais da morte, então não tinha muito pra onde ele sair. E ele foi filho da puta, sim, ele foi. Mas pra mim ele foi uma vítima o tempo todo. Então, eu acho que ele cresceu e ele passou por cima disso, assim. Então, eu daria o destino que a J.K. deu, dele casar e ter filho também, porque eu acho que tinha que ter sido assim mesmo. Qual o filme que você assistiu mais vezes? Acredito eu que é Pedra Filosofal, porque quando lançou ainda era criança, e criança assiste as coisas muitas vezes, né? Repetidas vezes, então eu acredito que esse eu tenha visto mais. Delay aqui, difícil de achar. Personagem que poderia não existir e não faria falta nenhuma. Eu coloquei a Cho Chang, porque eu acho ela muito insossa. 26. Personagem que só aparece no livro, mas que você gostaria de ter visto nos filmes. Ele é citado nos filmes, obviamente, ela, na verdade, mas eu queria que tivesse tido um feedback ilustrativo do passado. Eu queria ver a Ariana Dumbledore. Eu queria muito ver como ela seria, ao invés de só ter escutado, né, o irmão do Dumbledore falando sobre a história, porque eu imaginei muito ela no livro e eu queria ter visto ela em cena. Personagem que é exatamente nos filmes como você imaginou quando leu. Não só eu, né, mas eu li num livro, naquele almanaque sobre Harry Potter, que a atriz que faz a Luna, ela foi, parece numa tarde de autógrafos de Harry Potter, enfim, diz que a J.K. pegou no braço dela e falou: você é minha Luna. Eu acho que a Luna é exatamente o que ela tá no livro, assim, é impressionantemente a mesma coisa. Eu imaginei ela exatamente daquele jeito. Cena preferida de Harry Potter e o Enigma do Príncipe é quando a Hermione tá desabafando com o Harry, ela tá sentada numa escada, não sei, não lembro direito, mas ela tá desabafando com o Harry sobre o Rony. E eu adoro, é uma das cenas que me faz pensar em como Harry Potter é uma coisa incrível e perfeita e completa, porque fala de tudo sobre tudo e mostra o lado adolescente deles mesmo vivendo dramas de pessoas normais, mesmo no meio da bagunça, enfim, eu acho lindo. Matéria preferida ensinada em Hogwarts. Feitiços, gente. Imagine, deve ser incrível aprender feitiços. E deve ser incrível fazer aquela aula junto com o Seamus Finnegan, porque ele vive explodindo, eu ia viver dando risada. Se pudesse possuir uma das relíquias da morte, qual seria? Complicado isso aí, né? Eu até tava debatendo e pensando que o vira-tempo tinha que ser uma das relíquias da morte, né? Não só um artefato bruxo raro, mas como ele devia ser, porque eu acho que voltar no tempo e poder consertar algumas coisas, eu acho que ele devia ser uma das relíquias da morte, e eu teria um com certeza. Porque, cara, eles salvaram a vida do Bicurso com isso, né? Então eles lutaram contra a morte, não diretamente, mas indiretamente. Eu acho que o Vira-Tempo devia ser uma das relíquias da morte. Mas enfim, divaguei. Entre as 3, eu tive que pensar muito. A varinha das varinhas não é uma coisa que me atrai tanto, até porque eu concordo com a Hermione, eu acho que é o bruxo quem faz a varinha. Eu acho que a Pedra da Ressurreição
Seria uma coisa sublime, você poder apertar aquilo e de repente poder ver vivos todos os seus mortos. Mas ao mesmo tempo eu acho que isso geraria uma certa dependência de ter que ficar toda hora apertando aquilo para ver as pessoas, eu não acho que seria saudável. Então eu ficaria com a capa da invisibilidade, que te ajuda a fazer coisas úteis. Úteis! Ui, que horror! Que te ajuda a fazer coisas úteis, né? Fico com vergonha agora, abafa. Que te ajuda a fazer coisas... Eu ficaria com a capa da invisibilidade, que ajuda a fazer coisas úteis, e ainda escutar umas conversas que você não devia, que às vezes é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, shame on me. Qual forma teria o seu patrono? O veado, porque eu sou clichê, eu quero o patrono Harry Potter. Seu intérprete favorito? Deixa eu só conferir o que eu marquei, apesar de eu já ter quase certeza. A Emma Watson, é óbvio. Melhor adaptação, filme que chegou mais perto do livro. Pra mim, o Harry Potter e a Câmara Secreta é exatamente como no livro. E eu acho que é um filme muito, muito bom. Cena preferida de Harry Potter, As Relíquias da Morte, parte 1. É logo no comecinho, quando eu vejo a Hermione entrando na sua sala e se apagando da vida dos pais. Aquela cena sempre me detona, assim. Eu acho uma cena muito, muito, muito forte. Meu melhor momento da Hermione, assim, pra mim, onde ela é mais heroína. No momento onde ela é mais heroína possível, assim. E eu acho... Porque, cara, eu acho que, assim, você precisa de muito mais força pra fazer um troço desse do que pra ir lutar contra o vilão propriamente dito. Porque se apagar da vida das pessoas que você ama é uma parada muito séria. E eu não gosto muito do Relíquias da Morte parte 1. Eu acho ele muito devagar. Mas essa cena... Melhor adaptação. Não, ops. Time de quadribol preferido. Eu coloquei Grifinória, porque eu não entendo muito de quadribol, eu esqueci o nome dos times profissionais, e mesmo que eu lembrasse, apesar de amar a ideia de estar numa Copa de quadribol e acompanhar isso, eu acho que o contato que eu mais tenho com quadribol é dentro de Hogwarts. E Grifinória, né, gente, por favor, apesar de eu ser da Lufa-Lufa, o time de quadribol da Grifinória é sensacional. Lembrança que você usaria para produzir um patrono. Eu usaria o final da estreia de Vamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo, que pra quem não sabe, foi uma das peças que eu fiz na escola de teatro e foi uma peça que foi a peça que eu mais amei fazer por enquanto na minha vida. Acho difícil que alguma bata, mesmo que venham enormes produções futuras. E a estreia dessa peça foi muito emocionante e a gente terminava a peça de costas. E aí eu não tinha noção de quanta gente tinha, porque a plateia fica apagada e eu ainda tinha muito medo de olhar muito pra plateia. Eu sei que quando a gente virou de costas, a gente começou a ouvir os aplausos muito fortes, começou a virar, e a gente viu que o teatro estava lotado, 150 lugares, e que estava todo mundo aplaudindo a gente de pé e a metade do público chorando. Aquele foi um momento que eu queria que durasse meia hora, porque foi incrível. Então eu usaria essa lembrança para produzir um patrono. Qual feitiço você usaria se você pudesse escolher apenas um para você usar sempre? O Axio. Gente, que coisa mais deliciosa do que você querer alguma coisa e não ter que levantar para buscar, tipo Axio comida, Axio controle da TV, Axio notebook. Pra que levantar para pegar as coisas? Qual é a sua criatura mágica preferida? A Fênix. Que é uma coisa mais poética e forte do que um pássaro lindo que toda vez que morre ressurge das próprias cinzas. Isso é vencer a morte, né? É você ser eterno e ficar ressuscitando. Qual das criaturas que Hagrid teve te dá mais medo? Aragog. Cara, é uma aranha gigante. Sem explicações, né? Sua cena preferida de Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. Snape com a Lily no colo, né? Chorando quando o Voldemort foi lá e matou a galera, né? Tá o Harry pequenininho no berço e o Snape agarrado na Lilian chorando. A dor dele ali é tão latente que é a minha cena preferida. E ele falando always, né? Lembrando isso e falando always.
Se você tomasse a poção polissuco, em quem você gostaria de se transformar? Na Hermione! Lógico que na Hermione. Eu podia tomar uma poção polissuco agora e virar Hermione. Sua loja preferida em Hogsmeade? Dedos de Mel. Porque, gente, olha o nome dessa loja. Ela dá vontade de comer doce só de você ouvir o nome. Qual dos marotos é o seu preferido? Eu fiquei muito em dúvida, porque o Sirius e o Thiago são o Sirius e o Thiago, né? Mas eu fiquei com o Lupin, porque eu acho que dos três, ele sempre foi o mais íntegro, a pessoa mais admirável, porque o Sirius e o Thiago cagavam com o Snape, coitado. E o Lupin não. Eu acho que o Lupin, ele é mais puro de coração, assim. Eu acho que ele, desde sempre, ele é o... Enfim. Personagem que pra você fez toda a diferença na história. O que eu respondi aqui? 44. O Snape. Eu coloquei o Snape. Porque eu acho que Cara, ele... Eu me enrolei aqui, mas... É que o Snape tava lá o tempo todo se fazendo de vilão, o que fazia com que ele pudesse interpassar tranquilamente entre o lado do mal e o lado do bem e poder agir da forma que ele devia agir. Enfim. Melhor apanhador, Harry Potter ou Victor Krum? O Victor Krum, né, gente? O Harry, ele tem seu lugar, mas ele é só o Harry. O Victor Krum, ele jogava na Copa Mundial de Quadribol, né? 46. Personagem que você não gostaria de ser? O Filch. Jamais, né, gente? Eu acho que ninguém na vida gostaria de ser o Filch. Ele é o personagem mais bizarro que tem. Aquele cabelo dele, aquele mau humor dele, o fato dele ser um aborto. Cara, se eu vivesse num mundo bruxo, filha de uma família bruxa, e eu fosse uma trouxa, né? Se eu fosse um aborto, no caso, eu seria muito revoltada com a minha vida. Ainda mais do que o Filch, eu acho. Então, 47. Se Harry Potter não tivesse sido inscrito no torneio Tribruxo, pra quem você torceria? Pro Cedrico, claro. Cedrico é uma morte que me magoa muito também. Ele é da Lufa-Lufa como eu. Eu acho que não dá pra torcer pros outros dois, porque Hogwarts na veia, né, gente? 48. Qual dos comensais da morte é seu preferido? A Bellatrix. Além de ser meu vilão preferido, é meu comensal preferido. Profeta Diário ou Pasquim? O Pasquim, com certeza, né? O Profeta Diário é um jornal diário, como são os do nosso mundo, chatinhos, né? E o Pasquim é muito mais legal. Que é tipo a nossa Piauí, acredito eu. Eu sempre imagino o Pasquim como a nossa Piauí. 50. Qual seria a continuação que você daria a Harry Potter? Eu coloquei J.K. arrasa. Na verdade, assim, eu acho que se ela tivesse que escrever mais alguma coisa, como estão surgindo boatos de que ela tá escrevendo, eu preferia muito que ela escrevesse o passado. Porque com os filhos do Harry, né, com as próximas gerações, eu não tenho apego ainda. E com as gerações passadas eu tenho muito. Minhas cenas favoritas, assim, cenas que eu amava ver no filme era quando eles entravam na penseira. Porque eu adoro ver lances desse mundo de Hogwarts mais antigamente, de ver os pais do Harry quando eles eram estudantes. Então, eu queria muito, muito, muito que ela continuasse escrevendo e escrevesse o passado, a história dessa geração quando eles estavam na escola. E como eu gostaria que continuasse, eu não sei. Eu confio na J.K., eu acho que se ela quiser escrever, ela vai arrasar, então eu prefiro não dar pitaco. E é isso, me perdi algumas vezes, vou ter que editar esse vídeo. Falei umas bobagens, mas são 50 perguntas sobre Harry Potter que, quando eu fui responder, eu chorei pensando e lembrando. E tá aí, Harry Potter é um dos maiores orgulhos da minha vida na ficção.